Boas-vindas ao Histórica. Neste vídeo sequencial, nós teremos a conclusão da trilogia da contextualização histórica sobre Afeganistão e Talibã, Al-Qaeda e Estado Islâmico, e neste episódio, 11 de setembro. Sou Nélio Amaro Olivo, fundador do Histórica, e ao meu lado está o professor e cofundador do Histórica, José Graça Kiffern. No dia 11 de setembro de 2001, há 20 anos, houve o ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York. Professor Graça, qual o motivo da escolha das Torres Gêmeas como alvo de ataque terrorista? Nélio, nós podemos dizer que as Torres Gêmeas elas eram na verdade um símbolo. Elas representavam toda a pujança do capitalismo dos Estados Unidos. Esses prédios, porque as Torres Gêmeas elas faziam parte de um complexo de edifícios que eram o World Trade Center, né? A própria palavra World Trade Center, se traduzirmos para o nosso idioma, significa centro de comércio mundial, né? Então, por ali passava todo o comércio da maior economia do mundo, que era e ainda é a economia dos Estados Unidos. Esses prédios, esses edifícios foram construídos com o intuito de fazer comércio, né? Então, eles foram projetados já para que muitas empresas se instalassem ali com o intuito de comercializar com o mundo todo. Inclusive, houve desapropriações na época. Existiam outros prédios no lugar que foram desapropriados para que se construísse o World Trade Center. Eles foram construídos nos anos 60. Iniciou-se as construções após as desapropriações no ano de 1966. E em 1973, esses prédios foram concluídos, né? Foram concluídos e o engenheiro responsável pela construção desses edifícios chamava-se Minoru Yamasaki. Então, quando o Osama Bin Laden e a Al-Qaeda escolheram esse símbolo para atacar, eles estavam, entre outras coisas, atacando o símbolo do capitalismo mundial. E, na verdade, as Torres Gêmeas não foram o único objetivo do ataque da Al-Qaeda no dia 11 de setembro de 2001. Eles tinham a intenção de atacar pelo menos outros dois símbolos. Nesse mesmo dia, se nós lembrarmos, existiu um terceiro avião que caiu no Pentágono, atacou o Pentágono, mas foram estragos menores lá. Não houve as mesmas consequências, o mesmo choque do que houve com o ataque às Torres Gêmeas. E ainda havia um quarto avião que ele caiu numa área não povoada na Pensilvânia. Não podemos afirmar com certeza o que aconteceu com esse quarto avião, mas é bem provável que os próprios viajantes ali no avião, eles se revoltaram contra os sequestradores e acabaram tomando o controle do avião e o derrubaram, né, numa área que não havia sido povoada, né? Se especula de que esse terceiro alvo seria a Casa Branca. Então, se nós imaginarmos esse cenário, o que a Al-Qaeda queria, o Osama Bin Laden junto com a Al-Qaeda, o que eles pretendiam era atacar os três centros de poderes dos Estados Unidos. O poder econômico, que é simbolizado pelas Torres Gêmeas, o poder político pela Casa Branca e o poder militar com o Pentágono, né? Então, por isso que foi escolhido, na terça-feira do dia 11 de setembro de 2001, o ataque às Torres Gêmeas. Esse foi um dia muito marcante, né? Quando às 15 para as 9, né, 8h46 para ser mais exato, o primeiro avião chocou-se com a Torre Norte,
toda a mídia internacional se dirigiu ao local onde ficavam as Torres Gêmeas para registrar o acontecido, para procurar entender o que estava acontecendo. As primeiras informações do dia foi que estava se trabalhando com a possibilidade de ser um acidente, e o segundo avião que se chocou com a Torre Sul, esse tornou evidente que se tratava de um atentado terrorista, né? E ele foi muito mais impactante porque toda a mídia já estava no local, já existiam informes do que estava acontecendo, então foi possível ao vivo o mundo visualizar o ataque à Torre Sul, né? E então foi um dia assim impactante. O mundo inteiro parou, né? Ficou abismado com o que estava acontecendo. Eu lembro que nesse dia eu estava no trabalho e me ligaram para informar que havia ocorrido esse atentado com as Torres Gêmeas, né? Eu tinha 21 anos na época, então já faz bastante tempo, né? Mas até hoje eu lembro bem desse dia, que foi um dia que o mundo parou e a gente ficou assim abismado com o que estava acontecendo, né? Mas, Nélio, eu comumente aqui nos nossos programas é eu que respondo as perguntas, né? E eu gostaria de saber se você lembra desse dia, do dia 11 de setembro de 2001. Lembro, sim. Eu estava numa agência financeira aguardando ser atendido, e nessa agência, para passar o tempo de quem estava lá esperando, tinha um aparelho televisor ligado mostrando notícias. E quando eu percebi o burburinho que estava acontecendo ali na agência, que outras pessoas já estavam tomando conhecimento do que estava acontecendo, e eu comecei a perceber também que o motivo do burburinho era o que estava acontecendo no televisor, aquilo de fato me chamou a atenção. Quando eu vi aquelas imagens, algo chocante mesmo. Foi há 20 anos, mas é impressionante como todos os que presenciaram o noticiário não esquecem dele. Basicamente todos sabem onde estava e o que estavam fazendo naquele momento. Inesquecível. E aproveitando, agora eu vou voltar a fazer as perguntas, né? Então, o ataque ao World Trade Center, ele poderia ter sido evitado? É uma pergunta difícil de se responder, né? Mas agora, analisando a coisa de uma perspectiva, já sabendo todos os acontecimentos, nós concluímos que os Estados Unidos eles foram no mínimo negligentes, né? Essa semana ainda, nós estamos em setembro de 2021, né? Na semana que completa os 20 anos do atentado. Nessa semana, o atual presidente, o Joe Biden, ele anunciou que vai tornar público para a pesquisa da comunidade os arquivos relacionados aos acontecimentos de 11 de setembro. Então nós teremos mais informações aí para trabalhar, para saber até que ponto os Estados Unidos tinham conhecimento da iminência de um atentado. Segundo os analistas, né, segundo as informações que a gente tem, é que o presidente da época, o George Bush, ele recebeu alguns informes de que um ataque aos Estados Unidos era iminente. E as Torres Gêmeas, o World Trade Center, ele é um alvo meio evidente, meio óbvio, né? Então, é possível sim nós afirmarmos de que os Estados Unidos eles ficaram mal preparados para o que viria a acontecer, né? Existiam várias evidências ao longo dos anos. O Osama Bin Laden ele se manifestou publicamente em várias ocasiões contra os Estados Unidos. Ele, em discursos, inclusive vídeos que ele soltava na internet já na época, ele expressava o ódio aos Estados Unidos e sempre com ameaças, né? Ele foi entrevistado por alguns repórteres e ele
para esses repórteres, ele afirmava que o ódio dele estava dirigido aos Estados Unidos. E ocorreram em anos anteriores outros eventos que mostravam que o Osama Bin Laden ele não apenas ficava na ameaça, né? Ele de fato tinha condições de desferir golpes contra os Estados Unidos. Isso contra o próprio World Trade Center, contra as próprias Torres Gêmeas, já havia ocorrido um atentado em 1993, onde não foi exatamente orquestrado, né, idealizado pelo Osama Bin Laden, mas já em 93 já houve um atentado de cunho fundamentalista islâmico, motivado pelo fundamentalismo islâmico, onde uma bomba estourou já no subsolo, perto ali de uma das torres do World Trade Center. Então, o World Trade Center como um símbolo, como um alvo dos atentados terroristas, isso era algo até meio evidente. A mídia, o cinema, mostrou vários filmes, em diversos filmes, sempre quando tinha alguma cena de destruição, eles mostravam sempre as Torres Gêmeas sendo destruídas. Ela ficou meio que marcada como um alvo do capitalismo, um alvo da pujança, do poderio econômico dos Estados Unidos. E a própria Al-Qaeda e o Osama Bin Laden já haviam atacado os Estados Unidos, não em solo americano, né, mas nas embaixadas da Tanzânia e do Quênia. No ano de 1998, a Al-Qaeda já havia cometido atentados. Então, assim, o cenário estava se construindo de uma forma onde ficava evidente de que o Osama Bin Laden iria planejar alguma coisa no solo americano. É claro que nós estamos falando já com os eventos já tendo acontecido, a coisa é mais confortável de se falar agora, mais evidente, né? Mas é possível tirar essas conclusões, afinal de contas, eles são o país com maior inteligência, com maior possibilidades no mundo, né? Outro aspecto também que os analistas costumam dizer em relação a se seria possível ou não evitar é que existia rivalidade entre as agências de inteligência nos Estados Unidos e parece que elas não compartilhavam as informações umas com as outras. Isso fez com que algumas informações importantes não fossem compartilhadas para antever esses atentados, né? Após o 11 de setembro, eles meio que criaram um órgão lá com o intuito de combater o terrorismo e as informações ficaram mais unificadas, né? Inclusive, a partir desse período, os Estados Unidos começaram a investigar o mundo todo, que acabou até causando aí conflitos com outras nações, porque na época do presidente Barack Obama se tornou público que os Estados Unidos estavam gravando até mesmo conversa de líderes políticos de outros países, né? Isso tudo foi uma resposta dos Estados Unidos ao terrorismo, mas isso foi posterior, né? Antes do ataque, a impressão que se dá é que meio que eles ignoraram a possibilidade de um ataque nessas proporções ocorrer em solo americano. O ataque às Torres Gêmeas, ele em toda a história dos Estados Unidos, ele é o primeiro e até agora o único ataque feito em solo norte-americano por estrangeiros, né? A única vez que isso havia acontecido foi na Guerra de Independência, que uma nação estrangeira vinha e guerreava em solo americano. Então foi um momento marcante do século XXI. Isso até muitos historiadores eles analisam, né, que o século XXI ele começou com o ataque às Torres Gêmeas. Até o 11 de setembro de 2001 existia um mundo, uma configuração política, uma organização mundial, e após o 11 de setembro de 2001 mudou tudo, né? A forma como os Estados Unidos iriam se comportar diante do resto do mundo, em especial ao Oriente Médio, passou a modificar bastante. José Graça, esse desdobramento que você está analisando conosco, ele é bastante sério.
Eu gostaria de perguntar, será que nós podemos dizer então que o ano de 2001 marca o início do fim do domínio mundial por parte do Ocidente? Chegaria a tanto? É uma pergunta difícil de responder. Nós ainda não temos elementos para fazer uma afirmação. Mas podemos analisar o que já está acontecendo, né? E com base na configuração mundial atual, do jeito que as coisas estão caminhando, é possível que os Estados Unidos realmente deixem de ser a potência mundial, pelo menos até o fim desse século. Nós podemos afirmar isso, entre outras coisas, pela forma como está estruturado o governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos é um país organizado por um presidencialismo e uma democracia. O que eu quero dizer com isso? É que o presidente ele precisa do voto para chegar ao poder. E tem uma frase bem interessante que cabe aqui no que nós estamos conversando, que é uma frase do ex-primeiro-ministro britânico, que guerreou contra Hitler na época da Segunda Guerra Mundial, que era o Winston Churchill. Ele, em certa ocasião, ele afirmou que a democracia é a pior forma de governo que existe, exceto todas as outras. Basicamente, o que Churchill estava querendo dizer é que a democracia ela tem problemas. Ela é a melhor forma de governo que existe, mas ela tem problemas. E embora a democracia seja uma melhor forma de governo, para quem quer construir um império, ele é problemático. Porque o presidente dos Estados Unidos, em especial, que é o que nós estamos comentando aqui, ele necessita de apoio popular. Todas as tomadas de decisão do presidente norte-americano, ele decide e olha como isso se refletiu no apoio popular. Então, sempre que ele toma uma decisão que ele percebe que a opinião pública e os seus eleitores não gostaram, ele recua. Isso impede os Estados Unidos de tomarem algumas atitudes agressivas no cenário atual. Nós podemos comparar com outra potência em expansão atualmente, por exemplo, a China. A China ela tem uma forma de governo que é uma ditadura. Então, o governante da China, o Xi Jinping, ele não necessita de apoio popular. Então, qualquer decisão que ele tomar com o intuito de expandir a economia da China, com o intuito de expandir a China como zona de influência ou até mesmo um império no mundo, ele poderá tomar sem se preocupar com o que o povo está achando disso, porque ele não depende do voto. Então esse aspecto, essa característica ímpar da democracia, que é a dependência do voto, ela é uma forma de governo sofisticada, ela é a melhor forma de governo. Aqui eu estou dando uma opinião, né? É uma coisa subjetiva, no meu entendimento é a melhor forma de governo que existe. Não conseguimos criar uma forma de governo melhor, mas ela é frágil quando uma nação ela precisa tomar algumas decisões, por exemplo, expansionistas. O governo norte-americano, ele sempre que toma alguma decisão um pouco equivocada ou polêmica, isso se reflete na crítica que a opinião pública fará a essa decisão desse presidente. Por exemplo, a retirada do Afeganistão, que aconteceu agora recentemente, isso se refletiu mal na opinião pública. O povo norte-americano reagiu mal à forma como foi conduzida a retirada do contingente militar lá do Afeganistão. E o Joe Biden, ele evidentemente ele está preocupado com isso, né? Essa preocupação o Xi Jinping, que é o governante chinês, não tem. Poderemos comparar com outro governante atual, que é o governante da Rússia, o Putin, Vladimir Putin, também não se preocupa com o que o povo está pensando. Ele toma as decisões
com o intuito de expandir a influência do seu país sem se preocupar com a opinião pública. Eu acho que esse fator de como o governante está sendo avaliado pelo seu povo é um dos fatores que enfraquece os Estados Unidos, pensando nela como uma potência mundial. Interessante essas análises, as elaborações de como a história se desenvolve. A gente começa de uma notícia do que está acontecendo no Afeganistão, pessoas de lá saindo, o governo americano com sua representação militar saindo do Afeganistão. Analisamos o contexto histórico do porquê isso estava acontecendo, se os Estados Unidos estavam lá governando o Afeganistão. Um motivo levou eles a estarem lá, foi uma reação ao atentado de 11 de setembro. Nós analisamos o início do fundamentalismo islâmico, fomos até o século XIII, as origens do fundamentalismo, passamos pelo século XVIII, onde teólogos muçulmanos influenciaram tanto na Arábia Saudita, quanto chegaram até a Índia e Afeganistão. É bastante interessante ver como as coisas se desenvolvem ao longo dos séculos e os resultados que nós estamos observando agora. Nós dissemos nos outros episódios que essa é a história sendo escrita e nós acompanhando o seu desenvolvimento. De fato é isso. Agora estamos chegando numa data memorativa, infelizmente estamos lembrando de algo terrível que aconteceu, né? O ataque 11 de setembro, ele não apenas destruiu símbolos, ele destruiu muitas vidas, né? De uma forma terrível. A gente lembra disso e tudo tem uma consequência, né, Graça? Exato. E lembrando, em relação às vidas, que é algo muito importante que você falou, morreram nesse dia mais de 3.000 pessoas. Tanto nos ataques diretos ali, às Torres Gêmeas, né? E além dessa data, que foi uma data onde muitas pessoas perderam a vida, isso se refletiu com inúmeras perdas no Afeganistão, no Iraque, e até hoje pessoas perdem a sua vida devido ao fundamentalismo. O fundamentalismo, ele não é um privilégio do islamismo. Nesses 3 episódios nós comentamos o fundamentalismo islâmico, mas o fundamentalismo, ele pode se revelar, ele existe também em outros grupos religiosos. Então é realmente bastante triste, né, o que aconteceu ao longo desses 20 anos. De fato, né? Gostei bastante também da sua análise, mostrando a vantagem e a fragilidade da democracia. Interessante no caso do Joe Biden, que ele estava continuando uma ação tomada pelo governo anterior. O povo americano queria que os americanos saíssem do território do Afeganistão, daí quando de fato estão saindo também não querem. Nada agrada, nunca agrada. Esse é o problema da democracia. Nenhuma ação agrada, nenhuma ação que seja efetiva ou teórica nunca agrada. De fato é uma fragilidade gigante da democracia e outros regimes estão obviamente se aproveitando disso. Nós queremos aqui agradecer a sua companhia, você que está nos acompanhando aqui nessa trilogia, nessa análise. Agradecemos muito mesmo a sua companhia. Por ora, solicitamos que nos indique para os seus e que deixe suas ponderações comentando abaixo. Saudações! Inscreve-te no Histórica.